Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Arcanjo Graciano. A nossa análise vai se basear no princípio básico de todo investimento, que é a lei da semeadura. Enquanto você não seguir este princípio básico do investimento, muito dificilmente você poderá alcançar a tua liberdade financeira. A tua liberdade financeira depende do cumprimento deste princípio básico de todo investimento que queira fazer. E este princípio básico se baseia nos ensinamentos do rei Salomão, no livro de Eclesiastes, que diz: espalha o teu pão sobre a superfície das águas. Passado muito tempo, achá-lo-ás de novo. O que é que isso nos remete? Remete-nos à necessidade de nós fazermos investimentos. Então, quando o dinheiro chega nas tuas mãos, você deve aplicar a regra de 5 procedimentos. O seu dinheiro tem lá a componente que deve ocupar 60% do dinheiro que chega nas tuas mãos, sobretudo quando for o salário. Então, 60% desse dinheiro deve ser destinado a atender situações de habitação, deve atender a escola dos teus filhos, deve atender transporte e, por fim, deve atender a alimentação. Aqui a alimentação também inclui roupa e, obviamente, cuidado de saúde. Então, este é o primeiro princípio. E este primeiro princípio deve ocupar entre 60% a 70% do seu salário. O remanescente, numa primeira fase, os 30%, você deve investir seguindo este princípio da lei da semeadura, que lance o teu pão sobre as águas. Noutras traduções está escrito: espalhe, lance o seu trigo sobre as águas. Passado algum tempo, achá-lo-ás. O que quer dizer? Dentro do trigo, dentro do seu salário, aí tem que ter uma parte, por isso que eu disse 60% a 70%, que é para satisfação das tuas necessidades. Necessidade de habitação, necessidade da escola, necessidade de transporte, necessidade de alimentação, saúde. Então, este teu orçamento familiar deve estar aqui aos 70%. O remanescente, numa fase inicial, que é de 30%, você deve investir. E ao fazer investimentos, então você pode seguir já a segunda parte que diz: reparte do que tens com 7 ou 8 pessoas, não sabes que calamidade pode sobrevir à terra. Então, se você vai investir, você pode investir em 2 ou 3 áreas, mas áreas que você tenha um conhecimento. Atenção, cuidado com as coisas especulativas. Porque isso está a bater, isto traz retorno. Você não está informado e você vai investir o seu dinheiro. Aí você vai perder. O grande risco e o que é arriscado de fato é você confiar numa única renda. Se é o teu salário, ou se tens apenas um único negócio.
Então, se você tem um único negócio, de fato estás aqui, já consegues espalhar o seu pão. Mas, por causa da imprevisibilidade do mundo, da imprevisibilidade dos fenômenos, então o rei Salomão aconselha que você deve repartir entre 7 a 8 pessoas, mas que você tenha o conhecimento, o mínimo conhecimento necessário nessas áreas que você vai investir. E também você deve investir a regra de 1/3. Quer dizer, do valor que você vai investir nesse negócio, deve ser 1/3. 2/3 desse valor você deve guardar, para que quando a primeira trancha que você investiu correr mal, você já pode desembolsar a segunda. Você já aprendeu o que terá ocorrido na primeira trancha que você desembolsou. E aqueles erros você não vai repetir. Na segunda, você já terá melhorado. Se essa segunda não ocorrer bem, você já vai à terceira. Então, não é possível 3 vezes você não conseguir encontrar e corrigir os erros. Isso num determinado investimento. Vai no outro investimento, faça o mesmo. Vai no outro. Numa primeira fase, não precisa que de fato tenha 7 fontes de renda, ou 8, como aconselha aqui o rei Salomão. Comece de pelo menos 2. Então, com o teu emprego, já somas 3 rendas. Então, tens o emprego que te dá o salário, que é o teu salário repartes 60% ou 70% você investe para questões da sua casa, satisfação das suas necessidades de educação, saúde, transporte, alimentação. E os 30% você investe em negócios. Então, esse é o princípio básico da lei da semeadura. Mesmo vendo lá os camponeses, quando eles fazem a colheita, os que são sábios não consomem toda a produção. Não, eles guardam uma parte num celeiro, que é para o consumo, e outra parte guardam num outro celeiro específico para a próxima época da sementeira. E mesmo que demore, a chuva tarde em cair, ele jamais irá tocar, mesmo passando a fome, jamais irá tocar aquela parte reservada para a sementeira. Não toca. Ela pode fazer outras atividades, fazer cambalhotas para aqui e acolá e tudo mais, para poder trazer a comida lá em casa. Mas aquela semente ali, ele não toca, até esperar a próxima sementeira. Também você faça o mesmo. Do teu salário, 30% você deve investir, mas invista em 3 ou 2 fontes de renda, para com o teu emprego contar 3 ou 4. E assim, à medida que vai consolidando outras fontes de negócio, aí você vai acrescentando, até pelo menos chegar o número 7 ou 8. Se você já reparou, o 7 significa perfeição, o 8 significa abundância. Então, se de fato você chegou a 8, se você tem 8 investimentos, não é que necessariamente sejam 8 investimentos, mas como eu disse, 8 significa infinitude, significa abundância. Você pode ter até
2 ou 3 negócios, mas que esses negócios em si, eles já te levam à abundância. Você pode ter 3 negócios, mas que esses negócios em si, embora que não há perfeição, mas te dão uma liberdade financeira. Então, é o alcance da lei da semeadura que o rei Salomão nos propõe aqui no Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 até 2. Então, invista em diferentes negócios para que você possa ter 3, 4 fontes de renda. Porque você não sabe o que vai prosperar e não sabe o que há de sobrevir sobre a terra, sobre o teu bairro, sobre o teu país. Então, por favor, estude estes ensinamentos do homem mais rico que já viveu neste planeta Terra. Se você gostou deste conteúdo, favor de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e compartilhar com mais pessoas. Obrigado pela sua atenção.